Ezequiel capítulo 36, do versículo 25 ao versículo 27. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentre vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Esse é o texto que nós vamos usar nesta noite para tratar novamente da regeneração, nesse nosso terceiro culto que nós estamos tratando desse assunto. E hoje nós vamos tratar sobre um novo coração que nos é dado por Deus. Nós já vimos que a regeneração é descrita nas Escrituras tanto como uma nova criação, é o nosso primeiro estudo a respeito disso, também é visto como um novo nascimento, mas também ela é descrita de uma terceira maneira. Ela é descrita como a entrega de um novo coração. Deus dá um novo coração a cada um a quem Ele chama, a quem Ele regenera, a quem Ele elegeu para purificar, que é o que nós vamos tratar nesta noite. Esse texto que nós vamos usar nesta noite, ele trata de uma promessa. A promessa de um novo coração. Pega o Antigo Testamento. O que você vai ler lá, irmãos? O que você vai encontrar? Que história você vai encontrar? Deus escolhendo, dentre todas as nações que existiam na terra, um único povo. A descendência de Abraão, o povo de Israel. E por que Deus escolheu esse povo? Para que esse povo conhecesse o verdadeiro Deus e pudesse viver diante desse Deus, e esse Deus ser o Senhor deles, ser o Rei deles. Nós vemos o desenrolar dessa história na Bíblia. Mas esse povo que testemunhou grandes milagres de Deus, esse povo que foi liberto da escravidão no Egito, passando pelo Mar Vermelho, esse povo que foi sustentado no deserto por 40 anos, eles viram todos esses sinais, irmãos. Mas ao invés deles adorarem um único Deus verdadeiro e se submeterem a Deus como o Senhor deles, o que eles fizeram? Preferiram rejeitar a Deus como o Senhor, se curvando aos ídolos que eram adorados pelas nações vizinhas, e se contaminaram com as práticas pecaminosas daqueles povos. Essa é a história. Qual que foi a reação de Deus diante disso? Deus disciplinou o povo dele. Deus trouxe a mão pesada dele sobre esse povo. Então, por diversas maneiras, Deus disciplina esse povo. Eles passaram pelo deserto por 40 anos, demonstrando a sua rebelião a Deus. O que Deus disse para eles? Vocês não vão entrar na terra prometida. De todos aqueles homens, a Bíblia diz que Josué e Caleb foram os únicos daquela primeira geração que entrou na terra prometida. Os que entraram na segunda geração na terra prometida passaram por vários problemas. O reino foi dividido, nações estrangeiras, povos fortes, impérios, entraram em Israel, invadiram Israel, conquistaram Israel. E o profeta Ezequiel, ele vai fazer o registro de um período de 70 anos que o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia. O povo de Israel ficou preso lá 70 anos como escravos. Por qual motivo eles passaram por isso, irmãos? Disciplina. Deus exilou o seu povo para puni-los, mas esse não era o seu único objetivo. Deus castigou o seu povo com o fim de restaurar o seu povo, de purificar o seu povo, de reconciliar o seu povo. Os anos de duro castigo, no entanto, fez uma coisa. O povo de Israel perdeu as esperanças. Então, vários séculos, vários anos, 70 anos fora da nação deles. Isso gerou no coração deles desistência da fé. Eles abandonaram a fé, eles se esqueceram de Deus. Deus não tem mais promessas para nós não temos mais promessas para Deus. Esse é o contexto que eles viveram. E nós temos então aí nesse contexto de desespero ou de falta de esperança, essa promessa
que o profeta Ezequiel traz da parte de Deus para aquele povo. Nós hoje, na nova aliança, nós somos o Israel de Deus. Nós somos o Israel de Deus. Então nós vamos ler isso aqui. Se você vai ler o texto, você vai pensar, mas o que isso tem a ver com a gente? Está falando de Israel aqui. Isso tem a ver com a gente? Tem a ver com a gente. Nós vamos estudar e ver que isso tem a ver conosco também, não somente com o povo de Israel. Deus ele quer regenerar o povo, ele quer salvar o povo, ele quer purificar o povo dos seus pecados. E o que ele promete aqui nesse texto? Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. O profeta Ezequiel revela a promessa de restauração e reconciliação de seu povo eleito, e descreve como essa promessa é cumprida. A profecia diz que a restauração seria feita através de um processo de purificação. Existe restauração? Existe reconciliação? Sim. Mas como que isso é feito? Como que Deus restaura o povo dele? Ele vai purificar o povo dele. E essa purificação, o que o texto diz aí? Que essa purificação ia acontecer por um processo de aspersão. O que era aspersão? Aspersão era um ritual de purificação que era feito no Antigo Testamento. Ou era utilizado sangue, ou era utilizado água, ou era utilizado o azeite. Dependendo da circunstância, dependendo do que era necessário, era o elemento que era usado para purificar. O sacerdote iria pegar o sangue, no caso de pecado, ia pegar e molhar o dedo dele no sangue de um animal sacrificado, ou então a água, ia pegar o isopo, que era uma planta esponjosa, e ia borrifar sobre o povo, ia salpicar aquela água, ou então o sangue sobre aquele povo. Esse era um ritual que apontava para uma promessa de purificação. Um animal era oferecido, o sangue era derramado, e aquele sangue daquele animal ali, sem mancha, sem defeito, era salpicado sobre o povo, para trazer essa promessa. Qual promessa? A purificação. Deus ele reconcilia, ele estabelece a paz de homens pecadores com ele, por meio da purificação, por meio de um ritual de purificação. O profeta declara também o que seria limpo e em que medida. O que nós lemos no texto, irmãos? O que nós lemos ali? Aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. Aqui nós temos a promessa. Eu vou aspergir água pura sobre vós e vocês vão ficar purificados. Quem que promete fazer isso? Será que se o povo fosse num rio lá, em Israel, lá no Rio Jordão, eles iam se autopurificar tomando um banho? Não. Deus é quem faz esse processo de purificação. E como ele faz isso? Ele promete purificar, ele traz uma promessa de purificação. Qual é a medida ou o grau de purificação? Toda impureza seria lavada, seria purificada. E todos os ídolos também seriam removidos. O povo seria purificado de toda a idolatria que existia no coração deles. Percebe, irmãos, que não existe promessa de reconciliação ou restauração com Deus sem a purificação dos pecados? As pessoas querem se achegar a Deus sem pureza. Elas acham que se achegar a Deus, você pode se chegar a Deus sem pureza. Mas o que é prometido aqui? Tudo. Deus ele não aceita uma pureza parcial, ou uma lavagem parcial. O que ele quer? Ele quer a pureza total. Aqui você já percebe, se nós formos olhar para nós, já era a promessa. Se for depender de nós, você consegue oferecer um ser totalmente puro a Deus? Você consegue fazer isso? Com as suas próprias forças? Com a tua própria capacidade? Então nós temos um contexto aqui onde Deus faz uma promessa. É Ele quem promete aqui purificar o povo dele. Não uma pureza parcial ou só a parte externa. Uma pureza da aparência do homem. Uma pureza total de dentro, mas também de fora. Uma pureza do coração, uma pureza que limpa toda a imundícia do pecado. Se formos olhar só para o relato do Antigo Testamento, nós vamos chegar a uma conclusão. Deus cumpriu essa promessa quando você olha para a história do povo de Israel?
Se a gente for olhar só para o Antigo Testamento, nós vamos chegar a uma conclusão. Essa promessa caducou e se perdeu no meio de tantos pecados desse povo. O pecado venceu, nós vamos chegar a essa conclusão. O pecado venceu, se perdeu pela própria dureza do coração do povo eleito. Mas se avançarmos e olharmos para o Novo Testamento, vamos ver o cumprimento claro dessa profecia através de Cristo. Lá em 1 Pedro 1, versículo 2, nós temos uma promessa que é colocada ali já no sentido de cumprimento. Eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Opa! Aqui nós temos então a aplicação dessa promessa, o cumprimento. Como que Deus cumpre a promessa de purificação do povo dele? Seja o povo do Antigo Testamento, seja o povo do Novo Testamento. Por meio de uma purificação que é feita por meio de uma aspersão do sangue de Cristo que é salpicado sobre os pecadores. O texto vai falar aqui que são eleitos segundo a presciência de Deus, a pré-ordem de Deus. O Deus Pai elegeu um povo para a glória eterna, antes da fundação do mundo, em santificação do Espírito Santo mediante a sua graça. Para cumprir a eleição, Deus também pré-ordenou, antes da fundação do mundo, todos os meios necessários para que essa purificação, para que essa eleição, para a santificação desse povo fosse cumprida. Como que Deus santifica o povo dele? Por meio da aspersão do sangue de Cristo. Essa é a interpretação, irmãos, não existe outra. Você não consegue se purificar diante de Deus com boas obras. Você não vai conseguir fazer isso porque não há boas obras em nós. Nós não temos essa força ou essa capacidade. Mas existe a promessa. Quem que cumpre a promessa? O Antigo Testamento deixa claro. Eu vou purificar vocês e vou dar, no versículo 26, nós vamos ler, um novo coração. E como Deus cumpre isso? Enviando o Filho dele para derramar o sangue dele. Jesus ele cumpre essas condições, nós já estudamos aqui que Jesus cumpre essa condição por meio de uma coisa, por meio de algo que ele faz. Ele nos justifica do nosso pecado. O que é a justificação? É uma declaração judicial. Deus, o Deus Pai, quando ele olha para nós, ele nos declara justos, purificados perante a lei. Como ele faz isso? 1 Pedro 1 e 2. Por meio da aspersão do sangue de Cristo sobre nós. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Quando nós declaramos, quando nós professamos fé em Jesus Cristo, por meio do que Ele fez, por meio do sangue que Ele derramou em nosso lugar, então pela fé, nós somos declarados justos. Jesus nos purifica dos nossos pecados, cumprindo Ezequiel 36, no versículo 25, que eu li com os irmãos, nos purifica de todos os nossos pecados. Existe um outro ângulo pelo qual nós vamos olhar esse processo de reconciliação e restauração através da purificação dos nossos pecados. Primeiro que nós vimos, a justificação. Deus nos declara justo com base no que Cristo fez. Mas existe um outro ângulo. A regeneração que é feita por meio de um novo coração que é dado a esse eleito que é justificado. A eleição é determinada pelo Deus Pai no trono da glória eterna, antes da fundação do mundo no céu. Cristo cumpre os meios necessários para a eleição se concretizar através do seu sangue precioso, que é derramado em favor dos eleitos na terra. O Espírito Santo então age no ser de cada um dos eleitos, comunicando e aplicando a purificação dos eleitos no seu coração. Começa no céu, por meio do Deus Pai elegendo, se cumpre na terra por meio do sangue de Cristo que é derramado, nos justificando nossos pecados, e se aperfeiçoa e se cumpre, é comunicado a nós em que lugar, irmãos? Dentro do nosso coração. Essa purificação ela é concretizada dentro de nós por meio de um novo coração que nos é dado. Aí eu peço que os irmãos leiam o versículo 26.
e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Uma das grandes promessas do Evangelho é a promessa de um novo coração, de um novo espírito que nós lemos aqui. Deus promete nos dar um novo coração. Como Ele faz isso? O Espírito Santo é enviado pelo Pai e pelo Filho para comunicar, para nos purificar dos nossos pecados, nos dando um novo coração, nos dando um novo espírito, que é o que o texto diz claramente aqui. Aí vem uma pergunta: por que é que o homem precisa de um novo coração? Por que cada um de nós precisa de um novo coração? Para recebermos a purificação dos nossos pecados. Que é um novo ângulo que nós estamos olhando da regeneração e da justificação. Gênesis 6 e 5, lemos que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. O coração do homem é bom? As Escrituras dão testemunho que o coração do homem era mau. O coração do homem é mau. E novamente é dito que é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, em Gênesis 8 e 21. Em outra passagem podemos ver que enganoso é o coração, e mais do que todas as coisas, e desesperadoramente corrupto, quem o conhecerá? Jeremias 17, 9. O coração do homem é irrecuperável. Não há cura para esse problema cardíaco espiritual que nós temos. E o que é o coração, irmãos? Em termos bíblicos, é a sede dos teus sentimentos, dos teus pensamentos, da tua vontade. É o que te move. É o que faz você existir. Você recebeu uma alma. Você vive. Você tem uma parte que é imaterial, que move o teu corpo aí, as tuas veias, os teus ossos, os teus músculos. E isso, a Bíblia diz que é irrecuperável, é continuamente mal. É desesperadoramente corrupto. É impossível você saber o nível de maldade que o ser humano pode atingir. Você não consegue saber. Se Deus não põe um freio sobre o coração mau do homem, não existe limite para a maldade do ser humano. Está aí a história, né? Os relatos que nós temos em nossa volta de tanta maldade, né? Tais coisas não são verdadeiras a respeito do coração de um cristão, irmãos. Se você receber um novo coração, essa realidade de malignidade do coração, ela não pode ser uma realidade no teu coração. O cristão recebeu o que de Deus? O que é a promessa que dá para nós? E dar-vos-ei um coração novo. Você tinha um coração mau, irrecuperável. Mas você recebeu como cristão um novo coração. Tais afirmações não podem ser feitas a respeito daqueles cujos corações são enganosos mais do que todas as coisas e desesperadoramente corruptos. Como Deus ia fazer uma promessa de um novo coração para um coração que é descrito dessa forma, desesperadoramente corrupto? Só existe uma solução, biblicamente falando. É necessário haver um transplante de coração. Esse coração velho aí, ele jamais poderá ser regenerado. Não tem como fazer um reparo nesse coração. Esse coração tem que ser tirado e tem que ser colocado um novo coração no lugar. O texto vai falar que Deus ele dá um novo coração, e na sequência do versículo vai falar que Deus vai pôr dentro de nós um espírito novo. Deus ele também coloca um espírito novo no pecador que foi eleito. Deus não somente formou o homem do pó da terra. Se ele parasse nesse estágio, o homem seria apenas um boneco de carne. Deus soprou no nariz o fôlego de vida e fez desse corpo de barro uma alma vivente. Gênesis 2 e 7, nós temos um relato como o homem é formado por Deus. Deus não simplesmente pega o barro e faz carne. Ele sopra o fôlego de vida no nariz do homem e faz do homem o quê? Uma alma vivente. De modo semelhante, Deus opera a purificação do pecador eleito através da regeneração. Não somente dá um novo coração, como coloca um novo espírito no homem para que ele possa ter vida espiritual. E Deus então ele vai fazer um transplante de coração no pecador eleito. Depois da regeneração, o cristão não fica com dois corações. Tem gente que pensa isso, com dois corações. O coração velho e o coração novo.
um coração velho e um coração novo. Deus faz um transplante de coração, onde Deus remove o coração velho de pedra e coloca um coração novo, de carne. De acordo com... li numa revista de medicina da USP, um resumo sobre o que é um transplante. Que é o que acontece, que Deus faz aqui, ele tira um coração velho e coloca um novo. O médico cardiologista Alfredo Inácio Fiorelli diz que uma cirurgia de transplante de coração consiste em basicamente remover o coração fraco, ou que está parando, e colocar um coração novo de um doador. Aqui nós temos a forma como Deus faz o procedimento cirúrgico de transplante de coração. Ele tinha um coração, não só um coração que está quase parando ali. O coração que Deus transplanta é um coração que está morto. É um coração de pedra. E ele pega e remove aquele coração que já está morto e coloca um coração novo. O texto, irmãos, vai trazer as características do coração velho e do coração novo que são importantes para a gente meditar nessa noite. A característica do coração velho. Como o coração velho é descrito no versículo 26? Coração de pedra. O que significa isso? O que significa dizer que o coração de pedra do homem, na condição que ele vem ao mundo, é de pedra? É que é um coração duro, frio, insensível à vontade de Deus. Assim é todo o nosso coração, irmãos. Todos nós. A gente vem ao mundo com um coração duro de pedra em relação a Deus e à vontade de Deus. Um coração que não pode sentir tristeza ou alegria em relação ao Senhor e à sua vontade. Não sente tristeza por causa da sua condição de pecado, não tem temor diante dos alertas de condenação, não tem a paz e a serenidade que vem do entendimento das verdades da palavra sobre a segurança de sua salvação. O pecador ele não tem paz, ele não tem serenidade quando ele pensa na condição de existência dele. Ele não pode ter paz. Agora um novo coração tem existência, um coração duro de pedra não tem isso. Não sente alegria, prazer ou contentamento por estar em comunhão com Deus. Não sente vontade de se conformar e obedecer à vontade de Deus. Ele não sente nada em relação a Deus. Ele é indiferente. Ele é totalmente frio a Deus. Só que essa frieza em relação a Deus não deixa o coração do homem vazio ou neutro em relação a Deus. Um coração não regenerado, ou velho coração de pedra, ele é preenchido com alguma coisa. Ele tem substância, esse coração de pedra. E qual é a substância de um coração de pedra? Os pensamentos e desejos que fazem esse coração viver, ele é completamente ignorante. E esse pecador vive em rebelião e ódio ao Senhor. Esse coração de pedra move o pecador a viver na prática de tudo aquilo que Deus odeia e a adorar a qualquer coisa, uma pedra, também igual ele, igual esse coração, um tijolo, um rato, tem países que adoram ratos por aí, né? Ou a vaca, uma pessoa real ou imaginária, qualquer coisa mesmo, menos o Deus verdadeiro. Essa é a história da humanidade sem Deus. Essa é a história do povo de Israel na antiga aliança. Ezequiel promete a purificação dos pecados e promete a purificação da idolatria do coração deles. Irmãos, é o que é prometido a nós. O que tem no teu coração antes da regeneração? Impureza, sujeira, contaminação com tudo aquilo que Deus odeia. A tua frieza e indiferença a Deus te faz você se contaminar, você encher o teu coração de pecado, de sujeira, de coisas que Deus abomina e odeia. Faz o teu coração se encher de ídolos. Irmãos, o nosso coração, nessa condição, como ele pode se autopurificar? Existe esperança de purificação no homem, tendo um coração impuro? Não existe. Novamente, nós estamos vendo aqui a escala de grandeza dessas promessas. Começa do céu essa promessa. Ela é cumprida por meio de Cristo e aplicada por Deus do começo ao fim. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo entram num pacto para que ele possa aperfeiçoar e poder oferecer essa promessa a homens maus e pecadores. Um pacto de graça, onde ele oferece misericórdia e onde ele deseja exaltar a glória da graça dele sobre homens maus que têm um coração de pedra.
Esse coração de pedra vai trazer uma visão sobre Deus. O homem vivendo nessa condição e tendo um coração de pedra, que Jeremias vai falar que é desesperadoramente corrupto, ele vai apresentar uma visão de Deus para esse pecador. E essa visão vai trazer uma reação, essa reação de indiferença, essa reação de desprezo para Deus, ou até mesmo de ódio a Deus, é provocada por essa visão que esse coração de pedra proporciona. A visão de um Deus impotente, indiferente e distante, mas que deixou um monte de regra, que tornam a vida sem graça e que não tem nenhum benefício prático para a minha vida. Assim que os homens estão olhando para Deus. É um Deus distante, indiferente, mas que deixou um monte de regra que eu não quero seguir e que torna a minha vida triste e infeliz e sem graça. Quando os homens olham para Deus, tendo um coração velho, é assim que eles estão olhando para Deus, irmãos. Quando você está pregando o evangelho para o pecador aí fora, é essa visão que ele tem de Deus, do que Deus é e do que Deus faz. As pessoas fecham os ouvidos para o evangelho, porque faz um cálculo na mente delas. Tá, se eu me entregar para Cristo como Senhor e como Salvador da minha vida, eu vou ter que abrir mão de todas as minhas alegrias nesse mundo. E eu não consigo ver nada que possa preencher o meu coração com novas alegrias. Eu vou receber isso que você está me oferecendo, mas eu não vejo nada que possa substituir as alegrias que eu já tenho aqui na terra. Esse é um grupo de pessoas. Quando você prega o evangelho, grande parte do público que você vai estar se dirigindo é esse público. Você não vai conseguir, irmão, você tem que ter a compreensão que o evangelismo não está baseado na tua capacidade de convencimento. Você não vai conseguir fazer um pecador com coração de pedra ouvir o evangelho e ser salvo dos pecados dele. Por quê, irmãos? Porque ele ama mais as trevas do que a luz. Por que ele faz isso, irmãos? Porque ele ama o pecado. Ele ama a vida que o coração de pedra dele proporciona para ele. Os desejos, as inclinações e as vontades, que sempre vão fazer ele mergulhar no quê? Impureza e idolatria. Não poderei mais me reunir com os meus amigos para tomar cerveja, para beber o tanto que eu quiser até vomitar. Não vou poder mais me expressar a minha alegria ou a minha raiva por meio de palavrões, ou rir de piadas sujas, ou praguejar e falar o nome de Deus em vão. Não vou poder viver a vida do jeito que eu quero. Não poderei escolher quais regras eu vou seguir, quais regras eu vou descartar. É assim que o homem moralista vive. Ele escolhe quais regras ele vai viver, para ele poder se apresentar perante a sociedade, colocar uma máscara e não se achar tão feio moralmente perante os outros. Ele escolhe algumas regras para ele poder viver na sociedade. A rejeição do evangelho é feita com base nessa escolha, que é uma escolha racional, calculada, pensada, mas ela é totalmente influenciada por um coração de pedra em relação a Deus e à vontade de Deus. Não é uma opinião neutra. A escolha é feita com base nesse raciocínio que ele faz uma conta. Esse é um grupo de pessoas. Existem outras pessoas que têm até uma certa simpatia ao cristianismo. E elas vão vir aos cultos, vão se reunir nas igrejas por aí. Mas por qual motivo eles fazem isso? Isso está muito ligado ao que nós estudamos no culto passado. Eles receberam um cristianismo cultural do país, ou de familiares, ou da comunidade que eles pertenceram. A pessoa foi criada naquele meio. Ela ouviu desde criança, o pai e a mãe levou para a igreja, até uma certa idade, na adolescência. Talvez ela até saiu, né, como se diz, para ele se desviou, né? Chega uma certa idade, ela enjoou daquela vida de farra, de bagunça, ela volta para a igreja, quer constituir uma família, é mais amadurecida, e volta novamente para aquele círculo ali que ela pertencia. É comum isso, mas ela não tem um novo coração. Ela continua com o mesmo coração de pedra, mas é um religioso. Essa pessoa aqui, ela não está nos bares por aí, no dia de domingo. Ela vai estar nos cultos, nas reuniões. Ou ela até tem um certo tipo de medo do inferno. Ela tem uma certa consciência religiosa das verdades bíblicas. E ela vai para o culto, porque ela tem medo de ir para o inferno. Ou então, o que é mais comum nos nossos dias, é que quer receber bênçãos materiais de Deus. Vivem em uma vida cristã formal e só de aparência, tendo esses objetivos em mente. Vão aos serviços religiosos no domingo,
para que possam se sentir cristãos, mas não desejam a Deus no coração. Porque o coração velho e de pedra não foi substituído ainda por um coração novo de carne. Muitos só querem os favores de Deus e por isso se tornaram cristãos. Fazem uma profissão de fé baseada só no que veem, mas esse tipo de fé é falsa, é o que nós estudamos no domingo passado. A fé verdadeira é baseada no quê? Naquilo que você não vê. A fé baseada na certeza das promessas que não se veem é fruto do quê, irmãos? Do novo nascimento ou da regeneração. Isso faz com que essas pessoas desejem as bênçãos de Deus, mas como se diz por aí, mas não o Deus da bênção. Porque o coração velho de pedra não foi substituído por um coração novo de carne, que é como esse novo coração é caracterizado. O novo coração, ao contrário do coração de pedra, o que ele é? Um coração de carne. Eu fiz uma experiência com o Isaac, né? Dei um beliscão nele. Ele doeu, Isaac? Ai, doeu. Você fez um carinho nele, também gostou. Fiz um cafuné nele, ele gostou. Por que isso, irmão? O que a carne tem? Ela tem sensibilidade. A tua pele é cheia de inervações, né, Aline? Cheia de nervos que tem uns sensores que se comunicam com o cérebro, imediatamente devolve aquilo em dor. Ou então, se a pessoa, como você está fazendo na Índia, ali um carinho, né, vai se relaxar, vai se sentir, né, confortável e vai dormir. O coração novo, ele tem essa característica, ele é, ao contrário do coração de pedra, que é duro e insensível a Deus, ele é um coração agora sensível a Deus. O texto diz: e porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. O que nós temos aqui, irmãos? A descrição agora desse coração de carne. E agora nós vamos aprofundar um pouco aqui agora. Além do novo coração, o que Deus também promete? Ele vai te dar um novo espírito, e o que mais é prometido? Que o Espírito Santo habitaria em nós, e porei dentro de vós o meu espírito. Que coisa bendita, irmãos. Essa nova casa, esse novo coração que foi, a velha construção foi removida e uma nova construção foi colocada ali, um novo lar. E o Espírito Santo, por meio da profecia da palavra, promete habitar nesse novo coração. Habitar ali numa nova casa, um novo lar, com capacidades para receber esse novo integrante. Deus habita onde há impureza? Onde o pecado reina, onde a impureza reina, a idolatria reina? Será que o Espírito Santo habita num coração desses? Não habita, irmãos. Onde ele habita? Num coração puro, num coração novo, num coração de carne. Esse coração de carne que foi dado, ele é capacitado a receber esse novo integrante que vai morar no seu coração, o Espírito Santo. O Espírito Santo está morando em você. Quem é o Espírito Santo? Deus. Novamente, nós como cristãos, no ano de 2022, nós perdemos a capacidade de se chocar com as promessas. Nós perdemos a capacidade de ver a grandeza das promessas de Deus. Nós lemos a Bíblia todos os dias, às vezes lemos todos os dias, mas não conseguimos mais ter olhos espirituais para ver a grandeza do que é dado a nós, do que é oferecido. E por isso os homens desprezam e rejeitam a palavra, rejeitam essas promessas e vão buscar coisas materiais que elas podem ver. O que o texto está prometendo para nós, no versículo aqui 27? Porei dentro de vós o meu espírito. Irmão, você acredita nisso? Você acredita nessa promessa, irmãos? Você sabe a implicação disso na sua vida? Como você pode pensar que a tua vida vai ser a mesma tendo esse novo integrante no teu ser? É impossível. Você recebeu um novo coração de carne sensível e agora esse novo coração tem um novo habitante ali, o Espírito Santo de Deus. O que isso vai fazer, irmãos? O texto vai começar a descrever isso. Ele vai mudar completamente o estilo de vida. O texto diz: farei que andeis nos meus estatutos. Quando ele diz que ele vai fazer você andar, ele está falando que você vai fazer você viver. O teu estilo de vida vai ser radicalmente transformado. O estilo de vida de rebelião a Deus é substituído por uma vida de desejo profundo por comunhão e alegria em Deus, mesmo que isso lhe custe a sua reputação, os bens materiais
ou até mesmo a liberdade, ou a saúde e a vida. Algo que me chamou a atenção lendo essa semana, os comunistas tinham um ditado para descrever um novo convertido na Rússia. Eles diziam: quando alguém contrai a doença chamada Jesus, não existe cura para essa pessoa. Você pode pisar nela, você pode quebrar todos os seus ossos, você pode arrancar os seus olhos, você pode fazer o que você quiser. Não existe cura. Essa pessoa não volta atrás. Ela continua falando cada vez mais e mais de Cristo. Richard Urban, todo horário, no mesmo dia, na mesma hora, ele tomava uma surra. Por que ele tomava uma surra? Porque estava de joelhos dobrados na prisão. E o carcereiro falava: se você estiver orando amanhã, você vai tomar outra surra. Quando o carcereiro chegava, ele estava lá orando. E quando o carcereiro falava para ele: eu não sei mais o que eu faço por você. Por que você tanto ora? Eu oro por você. Essa é a fé, irmãos. Esse é o que o novo coração proporciona. Os homens foram aprisionados no comunismo por causa disso, outros regimes também. Nós temos no Oriente Médio, irmãos, o pastor Nadarkhani lá, tem uma igreja local, ele é perseguido lá no Irã. Já é a 4ª vez que ele está preso. Vários anos e anos ele vai preso, e continuamente é preso, constantemente sendo ameaçado de morte. Vocês sabiam que lá na Coreia do Norte, eles pegam igrejas que são clandestinas e colocam toda a igreja e deixam 1 ou 2 de testemunha vivo para uma coisa. Colocam toda a igreja no asfalto e vão lá e pegam um rolo compressor, aquela máquina, e esmaga toda a igreja. E colocam 1 ou 2 ali como testemunha, para testemunhar os seus filhos, seus netos, sua esposa, os outros irmãos morrendo esmagados. Assim, outras formas terríveis, irmãos. Outras formas terríveis, inimagináveis. Como que esses irmãos suportam até agora tanto sofrimento? Um coração novo, habitado pelo Espírito Santo. Você tem um novo cântico no seu coração? Você tem um novo cântico? O novo cântico que o Espírito Santo te deu, para que você viva nesse mundo de trevas cantando ao Senhor. Você tem esse novo cântico? Então você tem um Espírito novo habitando em você. Você tem o Espírito Santo habitando em você. Colocar temor de Deus no coração regenerado, isso também é prometido. O texto vai dizer: e guardeis os meus juízos. O estilo de vida é mudado radicalmente, porque a lei que antes o acusava perante Deus, agora é sua alegria. O regenerado vê agora a beleza na santidade, onde ele só via uma coisa feia ou sem graça. Irmãos, um crente que nunca sofreu uma piadinha, porque ele está lá no trabalho dele, ele não fala palavrão e ele não se embriaga com os outros, ele não é um cristão. Se você nunca ouviu uma piadinha, você nunca sofreu algum tipo de crítica, porque você está vivendo, querendo crescer em santidade, irmãos, me desculpa, você não é um cristão ainda, porque isso é comum a todos nós. A santidade agora é uma meta a ser alcançada a cada dia. Os pecados diários não são coisas para serem escondidos ou negligenciados, ou motivos para se ostentar, mas de tristeza. O coração regenerado ele continua pecando? Infelizmente sim. Mas a reação em relação ao pecado não é mais de indiferença como era antes. Eu não ligo para isso. Tanto faz. Se eu fiz ou deixei de fazer, eu não ligo para isso. Como eu já usei alguns exemplos, ninguém está pagando as minhas contas. Não, agora você se importa, não é porque tem alguém apontando o dedo para você. Você mesmo tem consciência disso. Você tem consciência que você precisa se arrepender. Existem pecados que Deus remove lá no começo da conversão, nunca mais você volta. Mas existem outros que ficam ali. Pecados que permanecem e que você se entristece por causa deles. Você vai correr para as promessas em Cristo, de justificação dos pecados, de purificação também. O cristão ele não consegue mais lidar em relação à lei de Deus da mesma forma. Ele quer se conformar a ela. O regenerado tem satisfação e contentamento na simplicidade da vida cristã e na comunhão com a igreja local. Falaram para um subtenente, músico, meu pai contava esse testemunho nos anos 70, o comandante dele, coronel do quartel, do regimento, falou para ele: você também faz parte daquele povinho da gravata torta, né, pastor?
Sim, eu faço parte do povinho da gravata torta, mas eu faço parte de um povo que vai morar no céu. É um povo da gravatinha torta, mas que vai morar no céu. Essa é a ousadia, irmãos. De um simples subtenente desafiando um comandante. E o comandante não poder abrir a boca para falar nada para ele. Essa é a autoridade que nós temos. Nós temos que ter essa autoridade. Nós estamos se reunindo num pequeno grupo, mas nós nutrimos amor a esse pequeno grupo. Essa oportunidade que Deus nos deu de pertencer a uma igreja local. Quando nós lemos no Novo Testamento, ou quando nós vemos na história, irmãos dão a vida um pelos outros. Inclusive, Jesus fala que eles são evidências daqueles que vão estar nos céus, que são as ovelhas que ele vai apartar para a direita, enquanto os bodes vão para a esquerda. O amor que um irmão tem pelo outro. Não tem simplesmente o desejo de se reunir e cultuar a Deus, e de perseverar em se reunir nos cultos e nas reuniões, mas também de um dar a vida pelo outro. São evidências de uma pessoa que recebeu um novo coração. Nós queremos nos reunir com outras pessoas que também receberam um novo coração. Qual o motivo disso? Nós recebemos um coração. Um coração que tem as mesmas características. Nós temos personalidades diferentes, não temos, irmãos? Todos nós temos personalidades diferentes. Mas Deus te deu o mesmo coração que o teu irmão que está do teu lado, e se ele é regenerado. Esse coração tem um novo habitante que habita nele, que é o Espírito Santo, tem mesmos propósitos, tem mesmos desejos. Em medidas diferentes? Sim. Às vezes, esse novo coração permite que esse salvo, que esse eleito, avance numa velocidade maior que outros? Sim, segundo o propósito e a medida de Deus. Mas todos recebem um novo coração e vão nutrir os mesmos valores. Por isso nós estamos nos reunindo aqui, irmãos. Por isso que nós estamos aqui, nós temos um novo coração. E conforme nós formos crescendo na vida cristã, nós vamos ser chamados a querer mais e mais e mais porções de Deus, da vontade de Deus. E vamos querer ser unidos, como o apóstolo Paulo fala, em entranháveis afetos, de amor uns pelos outros. A idolatria é substituída pelo correto entendimento sobre o único Deus verdadeiro. Os sentimentos de ódio, frieza e zombaria contra Deus são substituídos por sentimentos de amor e gratidão e louvor a Deus. Isso que acontece, irmãos, aquela idolatria cega. Talvez não diante de um ídolo ali, um bonequinho de barro, mas os ídolos do coração. Há muitas pessoas, eu fico chocado com isso quando eu vejo pessoas que estão rejeitando a fé e a Cristo por causa de uma lata de cerveja. Quantas pessoas eu conheço, irmãos? Porque no domingo, ela não quer ninguém dizendo o que ela vai fazer no domingo. Ela quer esbanjar a vida dela na frente da televisão ou se reunindo para tomar cerveja. É tão comum na nossa cultura, que é tão movida pelo álcool. As relações sociais são em torno do álcool. Não é assim, irmãos? A pessoa ela ouve o evangelho. Quantas pessoas eu já preguei, irmãos? A pessoa sai com lágrima nos olhos, mas ela rejeita o evangelho, porque ela tem um ídolo lá que ela tem que prestar um culto, uma lata de cerveja. Ou tantas outras coisas, um relacionamento, às vezes, corrompido. A pessoa não vem para Cristo por coisas insignificantes. Rejeita a salvação eterna. Irmãos, não é nada de novo para se esperar num coração que ainda não foi regenerado. O Espírito Santo também vai capacitar a pôr a vontade de Deus em prática. A última parte do versículo 27 vai falar: e os observeis, esses juízes, esses mandamentos, esses estatutos, o Espírito Santo vai capacitar você a observar. Em que sentido que ele fala observar? Pôr em prática. Isso significa que é absolutamente impossível possuir um novo coração e continuar vivendo num estilo de vida pecaminoso. É comum ouvir as frases como essa: aquela pessoa é cristã, mas ela vive sua vida de uma maneira pervertida. Isso é impossível, irmãos. Impossível. A pessoa diz que é crente, mas é pior que o diabo. Não é assim? Você já ouviu isso aí? Diz que é crente, mas é assim. Diz que é crente, mas faz isso. Essas pessoas que dão mau testemunho, elas realmente são crentes? São crentes mesmo? São novas convertidas? São talvez evangélicos, né?
o nome evangélico, são cristãs de nome, mas realmente passaram pelo novo nascimento? A pessoa que passou pelo novo nascimento, não significa que ela nunca mais tem o pecado na vida dela, a presença do pecado, vai cometer erros. Senão não existia disciplina. Jesus ensinou que tinha que existir disciplina. Um tem que repreender o outro, corrigir o outro, não é isso aí? Então, existe pecado em nós, nesse sentido. Mas o estilo de vida continua o mesmo? Aquele mesmo apego à idolatria, ao mundo, aos prazeres do mundo? Impossível, irmãos. Quando Deus começa a boa obra, o que Filipenses promete? Ele vai terminar. Se Deus começou a boa obra, o que Ele vai fazer? Ele vai aperfeiçoar e concluir essa obra até o fim. Ela não para até que todo o ídolo tenha sido destruído e toda a imundícia tenha sido limpada das nossas vidas. É um processo contínuo de santificação, de amadurecimento, de constância na fé, de perseverança na fé. Irmãos, a maioria de nós não foi chamada para fazer grandes feitos e ter o nosso nome nos livros de história. A maior parte de nós, cristãos, vão ser pessoas anônimas, que foram chamadas para perseverarem na fé. A grande maioria de nós tem esse chamado de Deus. Todo cristão persevera em santidade. Quando ele fala que o Espírito Santo vai capacitar a gente a observar os mandamentos, é uma outra forma de dizer da promessa da perseverança dos santos. Jeremias 32:40 traz ali uma nova aliança que é prometida também pelo profeta Jeremias. E farei com eles uma aliança eterna, de não me desviar de fazer-lhes bem, e porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim. A regeneração é uma nova e perfeita aliança de Deus com o seu povo, selada no ser de cada regenerado, através do coração novo que é dado a essa pessoa. No coração de cada cristão, ele coloca um temor santo e contínuo dele próprio, que garante a sua fidelidade permanente a ele. Essa é a verdadeira segurança bíblica, e é muito diferente do ditado, que é distorcido e é dito de maneira superficial por aí. Uma vez salvo, salvo para sempre. O que você quer dizer com isso? O cara é salvo, mas pode ver como um demônio e no final das contas ele vai continuar sendo salvo. É isso, irmãos? A perseverança dos santos é isso aí? Não. Você persevera porque Deus te capacita a você viver até o fim das suas vidas em santidade e num processo contínuo de santidade. Como eu disse, você não pode às vezes se basear muito em outros irmãos, porque cada pessoa talvez vai ter um ritmo, mas todos obrigatoriamente tem que estar numa obra de santificação, num processo de santificação. Essa é a verdadeira segurança bíblica. Por outro lado, Deus não tranca ninguém dentro dos muros, com o arame farpado da vida cristã, e coloca uns anjos lá com uma espada de fogo, e impede que você saia depois. A pessoa ela permanece nesse caminho porque ela quer agora. Jamais ela vai querer voltar para aquela vida que ela vivia. Quando você vê pessoas por aí, irmãos, que de repente ela tem aquela explosão, né, de cristandade, ela quer vir no culto e faz, e acontece, né, e prega, e se levanta, e, né, parece que é a pessoa mais santa que já passou na terra. Passa 2 semanas, está lá no bar. Que tipo de profissão de fé é essa? Irmãos, isso é falso. Essa é uma falsa profissão de fé. Outra coisa, a pessoa não está na vida cristã contrariada. Isso é uma mentira, irmãos. Um verdadeiro crente, ele não está na vida cristã contrariada. Em Hebreus 11, 15 e 16 vai falar assim: esse, na verdade, se lembrassem daquela vida, né, de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, mas eles não querem mais aquela vida. Se eles tivessem oportunidade, eles não querem mais aquela vida, mesmo que eles tivessem oportunidade. A porta é aberta. Deus não te tranca aqui e põe um anjo para te obrigar contra a tua vontade. A tua vontade foi mudada. O teu coração novo foi mudado. Você quer viver para Cristo voluntariamente. Mas agora deseja uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Quando fala que o céu é um lugar onde nós não vamos ter lembrança, irmãos,
do que nós vivemos aqui na Terra tem muito a ver com o que nós estamos lendo aqui. Mesmo enquanto nós estamos aqui nesse mundo, quando Deus revela a face dele para você, por meio de Cristo, e ele ilumina o teu coração, como nós já estudamos, em 2 Coríntios 4:8, ele ilumina o teu coração para que você veja a glória de Deus, irmão, você não vai querer mais aquela vida. Você recebeu a luz do Evangelho na tua vida. Você nunca mais vai querer voltar àquela vida. Quando você peca, você se entristece. Sim, você vai se entristecer, mas jamais você vai pensar em viver como você viveu antes, como você vivia antes. Você quer voltar para o mundo? Você é completamente para fazer isso. Ninguém vai te impedir, mas se você for um cristão, voltar não é o seu desejo. Você não quer voltar para o mundo, jamais. Como poderia ser, uma vez que você recebeu um novo coração que ama e teme a Deus? É impossível, irmãos. E ela o faz quando Deus coloca a sua lei dentro de nós. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Na nova aliança, Deus coloca dentro dos nossos corações um amor por Ele que nos leva a nos abrir para Ele e ouvir atentamente as suas admoestações. A lei de Deus, ela está dentro do teu coração. Quando o Espírito Santo vem, quando Deus te dá um novo coração, o que Ele traz junto, irmãos? Novas regras. Qualquer ser humano, irmãos, mesmo o maior criminoso da terra, ele também segue regras. Ele segue as regras dele, da conduta pecaminosa dele. Você vai ser escravo de um jeito ou de outro. Ou você vai ser escravo de um Deus soberano, amoroso e misericordioso, ou você vai ser escravo do pecado e de Satanás. Em qual dos dois você está? Como você vai encontrar uma resposta para isso? Depende de como está a condição do teu coração. Qual é o teu coração agora? É o velho coração de pedra ou é o novo coração de carne? Quem está morando aí com você? É o Espírito Santo? Está morando aí com você? O que ele trouxe junto com ele? Ele trouxe as leis de Deus para estar dentro do coração? Você vai ter novos desejos. Jamais você vai querer viver aquela vida lá atrás. Conclusão. Deus elegeu um povo antes da fundação do mundo e os predestinou para receber a salvação para o louvor da sua graça. Para cumprir essa eleição, Deus também pré-ordenou, antes da fundação do mundo, todos os meios necessários para que ela fosse cumprida. Uma dessas condições era a purificação dos pecados deste povo eleito. Deus purifica os eleitos através da justificação, que nós estudamos. Quando Jesus cumpre a justiça de Deus, sofrendo o castigo que nós merecíamos, ele nos declara justo aos olhos de Deus. E com isso ele nos purifica com o seu sangue. Um outro lado dessa purificação é o processo de regeneração, que começa com Deus dando um novo coração a esses eleitos para a salvação, por meio da graça. Deus ele regenera, dando um novo coração a esse pecador. Esse coração ele é habitado pelo Espírito Santo. Esse coração recebe novos desejos, novos pensamentos sobre Deus. Ele entende, ele conhece a Deus agora. E ele quer viver para Deus. Ele se alegra em Deus. Ele tem um novo cântico no coração dele. Ele canta a Deus. Conversei com o senhor essa semana. Ele está doente, com uma doença muito grave e que não há cura para ele. Qual que é a alegria dele? Qual que é a motivação desse homem com quem eu conversei essa semana? Ele se alegra em Deus porque ele teve a oportunidade de ir para um outro lugar, num outro estado, e estar no hospital com uma pessoa que precisava ouvir o Evangelho, e Deus deu a oportunidade para ele compartilhar isso com aquela pessoa. Essa é a motivação, irmãos. É isso que tem que nos mover. Você pode estar dentro de um hospital, talvez nos teus últimos dias você vai saber disso. Mas a tua motivação vai ser cantar a Deus no teu coração. Cantar um novo cântico que o mundo não conhece. Um cântico do céu. Um cântico que está dentro do coração por causa do Espírito Santo que habita dentro de você. Irmãos, a vida cristã não é uma chatice, como aquelas pessoas que têm um coração de pedra dizem.
A vida cristã é uma vida de alegria. É uma vida de preenchimento que o mundo não pode. O mundo se envolve em obscenidades e idolatrias porque eles não conhecem isso. Eles não conhecem a Cristo. Eles não tiveram a oportunidade de participar dessa nova aliança que é feita com o sangue de Cristo. Mas você está tendo a oportunidade de poder entender isso. Você teve acesso a isso. Irmãos, não se deixem seduzir pelo que o mundo diz, pela opinião do mundo. O mundo passa, mas a palavra de Deus ela permanece eternamente por causa disso. O que Deus promete, Ele cumpre. E nós só estamos aqui porque Deus cumpre as promessas.